Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Hoje vamos fazer aqui uma reação e corte, comentando tudo sobre o Flamengo e o caso Paquetá. Hoje tem uma reunião para assinar aí o contrato do jogador, né? Para ver os valores que vai ser essa transação. Já tá definido. Paquetá vai vir pro Flamengo. Agora vamos saber qual vai ser o valor que o Flamengo vai pagar por essa transferência. Vamos ver tudo nesse vídeo aqui. Então, assista ao final e não perca nada sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Campeonato Carioca. Já começou, teve jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Portuguesa, mas agora tá valendo a competição, realmente tá acontecendo. E o Mengão, que ainda é alternativo, bem diferente, não tem Felipe Luiz, perdeu pro Bangu. Já o Fluminense... De perder para o Bangu na última quarta-feira, o Flamengo já se reapresentou de olho na próxima rodada do Campeonato Carioca. No sábado, o rubro-negro enfrenta o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E a tendência é que, mais uma vez, a equipe rubro-negra que comece a partida seja composta por jovens do Sub-20. Vale destacar que até agora o Flamengo fez 2 jogos em 2026 e ainda não conseguiu nenhuma vitória. Empatou com a Portuguesa e foi derrotado pelo Bangu na última quarta. A grande notícia do dia, no entanto, fica por conta da novela envolvendo Lucas Paquetá e a equipe rubro-negra. Isso porque o treinador do West Ham, o português Nuno Espírito Santo, falou em entrevista coletiva antes da rodada da Premier League e foi questionado sobre a situação do meia brasileiro que pertence à equipe inglesa. De acordo com o comandante do West Ham, essa é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes. Segundo ele, grandes jogadores precisam permanecer na equipe para ajudar o time inglês a sair da zona do rebaixamento. Apesar disso, Lucas Paquetá já conversou com o treinador português e externou seu desejo de retornar ao futebol brasileiro e, consequentemente, ao Flamengo. O clube inglês já se mostra um pouco mais flexível em negociar o atleta. Antes, a pedida girava em torno de 60 milhões de euros. Nos moldes atuais, no entanto, a expectativa é que o Flamengo consiga chegar a um acordo com o West Ham com valores que giram em torno de 40 a 45 milhões de euros. No entanto, o time inglês faz uma nova exigência de liberar Lucas Paquetá apenas no meio da temporada, o que seria para nós aqui no Brasil, já que para o futebol europeu o meio do ano significa o fim da temporada para eles. O Flamengo ainda avalia essa situação e ficou de dar uma resposta nos próximos dias. Já o ataque rubro-negro, essa é uma posição que a direção do Flamengo não tem muita pressa. Até mesmo porque o atacante Pedro está em condições e, caso haja uma necessidade, Bruno Henrique pode ser deslocado para essa posição. Vale destacar também que o Flamengo acertou a venda do Alacian para o Red Bull Bragantino. Os valores giram em torno de 10 milhões de euros. Com essa venda, o Flamengo chegou ao ano de 2026, ainda em janeiro, com mais de 100 milhões de reais recuperados através de vendas de jogadores. A tendência é que o Flamengo ainda negocie mais um atleta. Este deve ser o atacante Michael, que interessa ao Santos e já aceitou reduzir o salário para jogar na Vila Belmiro em 2026. Flamengo e Paquetá estão se aproximando mais. O Paquetá quer jogar no Flamengo, já falou para a galera do West Ham que quer jogar no Flamengo. O Flamengo já acertou com o Paquetá. Agora a questão, Mauro, se eu estou correto, é quando? Se o Paquetá vem agora, se o Paquetá é contratado, mas é emprestado para o West Ham para terminar a temporada. E aí a pergunta que eu faço para você é: por que o Flamengo tem pressa? Ou se tem pressa? Por que o Flamengo quer agora? Não pode esperar um pouquinho mais? Porque os ingleses querem receber o dinheiro. Eles querem receber o dinheiro para contratar um zagueiro. O West Ham sofreu gol em todos os jogos da temporada. Tem lá, obviamente, problemas defensivos, quer contratar um jogador, então ele quer vender, que ele pode ter grana para contratar um ou 2 jogadores, pelo menos um jogador para o sistema defensivo, e ficaria com o Paquetá emprestado. E o Flamengo, se vai pagar agora, ele quer agora. Vou começar a pagar agora, né? Não vai ser à vista isso aí, evidentemente, vai ser parcelado. Como acontece em praticamente todas as negociações. Melhor dia para ponto. Mas ainda falta ajuste com relação ao montante, quanto vai ser.
Uns falam em 35 milhões, podendo chegar a 40, talvez seja um pouco mais. Isso também não está totalmente definido. Ainda deve ter um pouco de conversa aí. A janela na Inglaterra fecha dia 2, ou seja, eles só podem contratar até 2 de fevereiro, e no Brasil dia 3. Então, os times brasileiros podem contratar lá de fora até 3 de março. Né? 2 de fevereiro lá, 3 de março no Brasil. Vai acabar, acho que, acontecendo a negociação. A questão é quando, mas ainda depende de algumas conversas, alguns ajustes. E acho que é natural que o time queira contar com o jogador até o meio do ano. Mas aí é aquela coisa, tudo bem, então eu espero o meio do ano, eu te pago no meio do ano. Não, quero vender agora, você me empresta o jogador, que eu faço caixa, compro um outro jogador para o meu elenco e fico com esse cara aí até o final da temporada. Isso aí o Flamengo ainda não aceitou. Mas acho que esses detalhes podem ser ajustados e vão acabar sendo ajustados porque o jogador quer, porque quer ir embora. Então acho que vai acabar acontecendo essa negociação. E acho também que ele, prioritariamente, tem que cumprir o contrato dele e, não havendo acordo, jogar pelo West Ham e tentar ajudar o time a sair do rebaixamento, que está muito difícil. Queria perguntar para o Mauro. Você acha que ele vale tudo isso? Por esse preço todo, Mauro? O mercado é esse, né, Trajano? Esse jogador teve proposta na época em que estourou aquela história lá das apostas, na casa dos 80 milhões de libras. Né? Não foram 60, foram 80. O Pepe Guardiola. Que era a ida para o City, possível, né? Para o City, isso. Aí, evidentemente, com aquele risco de punição seríssimo que ele correu, o negócio não avançou. Então, os valores são loucos, né? Os valores são loucos, é uma loucura. O Vitor Roque custou 25, o Samuel Lino perto disso, né? E ele é um jogador da seleção brasileira e que joga num time da Premier League, né? Titular de um time da Premier League. É um time que está muito mal hoje, mas ganhou a Conference League agora em 2023, por exemplo, né? É um time tradicional. E você vê, por exemplo, o Igor Thiago, lá o atacante que foi contratado pelo Brentford, né? Que está bem, mas é um time que ficou 74 anos fora da primeira divisão. Está lá em boa campanha. Esse cara custou 33 milhões de euros, pagos ao Bruges. Ninguém sabia que ele era do Brasil até outro dia, saiu aqui do Cruzeiro por 1.300.000. Aí foi para a Bulgária, jogou no Ludogorets, dali foi por 11 milhões para o Bruges, custou 33. Aí, então, os números na Inglaterra, você sabe disso, são muito altos. Quem quer brincar nesse mercado vai ter que pagar um valor bem elevado. É caro pra caramba, né? Agora, aquela coisa, se o Flamengo tem o dinheiro para pagar, contrate. Agora, é claro que o jogador que vem com uma etiqueta de preço do pescoço, ele vai ser muito cobrado. As pessoas vão ter a expectativa de que ele seja um jogador que faça uma diferença muito grande. Tirando a questão do preço, para mim é indiscutível o nível da contratação, né? É uma contratação bem pesada. Pois é, Mauro. E acho que se ele for contratado, acho que ele joga no lugar do Carrascal. Vira ali o ponta pela direita, o armador pela direita, como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson e como foi o Carrascal hoje, né? Eu acho que ali é a posição mais provável para ele jogar. Embora possa jogar no lugar do Arrascaeta se preciso, pode jogar como segundo volante também. Ele jogou no Flamengo até de falso 9, fazendo até gol com o Rueda em 2017. É um jogador versátil, 28 anos, caro, porque é um jogador que você vai tentando buscar no mercado inglês, é caro, isso é inevitável, mas é um jogador que eleva muito o nível do elenco. Gozado, eu acho que é caro porque eu não vejo nele todas essas qualidades. Agora, humildemente me recolho à minha insignificância, porque o Pepe Guardiola quis pagar o que o Manchester City estava disposto. E o Tostão é outro fã de Paquetá. Diante da opinião do Tostão e do Guardiola, quem sou eu para achar que o Paquetá não é isso tudo? Vou te dar outra celebridade do esporte que adora o Paquetá. Arnaldo Ribeiro. Vamos lá. Ainda tá com cabelo molhado de ontem no Morumbi, né? Tá de cabelo ainda molhado, que coisa. Mas liga o áudio, faz favor, o seu som. Tá sem som. Liga o áudio. Arnaldo. Não Agora sou foi. o Guardiola, calma. Para não falar em cima de você. Não sou o Guardiola nem Tostão, mas sou fã do Paquetá. Ontem discuti arduamente com Walter Casagrande Júnior e Júlio Gomes sobre o Paquetá. Eu acho o contrário, eu acho o Paquetá um jogador subestimado. Eu acho que o Paquetá, primeiro de tudo, ele leva aquele carimbo comum no Brasil de jogadores que fracassaram em Copas. Então ele tem o mesmo carimbo do Rafinha e de outros, Marquinhos, até Alisson, jogadores indiscutíveis na Europa, mas que o brasileiro olha com
certo... E também, claro que ele carrega a questão das apostas e tal, assim como o Bruno Henrique carregou por aqui, mesmo que ele tenha sido absolvido lá. O Paquetá, o Mauro falou da versatilidade dele, que eu acho que é a principal característica, mas uma característica muito importante num futebol carente de talentos, como o brasileiro hoje, grandes talentos, ele faz gol. Um jogador de meio campo que faz gol, ele tem mais, a média de gols dele na seleção é maior que a do Vinícius Júnior, por exemplo, é maior que a do Rodrigo, é maior que a do Rafinha. Então ele é um jogador importante, ele é um bom jogador e ele é um jogador, e além de tudo é um colosso físico no futebol atual. Por isso que o Guardiola gosta dele, porque ele faz tudo. Dança muito bem, inclusive, então, né? Tem a dancinha dele, ele é bom de dança. Bom de dança. Dança também, dança bem, né? Também. Da turma do Neymar, tem isso. Mas assim, ele seria uma contratação para mim espetacular para o Flamengo. Tem essa situação. Eu também eu acho que a gente poucas vezes coloca na balança quando tem um tipo de negociação dessa o clube ao qual ele pertence. Acho que seria, e acho que ele forçar a barra a essa altura, o time dele lutando contra o rebaixamento, eu acho que é uma sacanagem contra o time dele, mas a gente sabe que quando o jogador brasileiro começa a fazer isso, é um fenômeno brasileiro isso, né? Muito comum no Brasil. Eu vou fazer uma provocação. Entre os jogadores brasileiros. Vou fazer uma provocação. Como o Gerson fez. Pode fazer. Não, é o seguinte, ele não é nascido lá, mas vive lá há muitos anos. Um jogador que eu admirei muito quando jogou em vários clubes brasileiros, porque ganhou o passe livre, foi o primeiro jogador a obter o passe livre. Afonsinho. Jogou no Santos, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, onde começou, inclusive. Ele, se não me engano, ele é de Jaú, uma cidade próxima a Jaú. Mas vive em Paquetá há muitos anos. Para mim, o grande ídolo do futebol da ilha de Paquetá, da queridíssima ilha, é o Afonsinho, não o Lucas Paquetá. E eu quero acrescentar que a partir de agora, sempre que comentar sobre o Paquetá, direi: quem sou eu se, não apenas por ordem alfabética, mas também por ordem de importância, Arnaldo Ribeiro, Pepe Guardiola e Tostão gostam do jogador? Exato. O Danilo, sobre essa história do Paquetá e o valor do Paquetá, o Mauro falou assim, bom, é o cara da Premier League, você vai ter que pagar uma grana, e se vale ou não vale. A questão que eu coloco é que a gente não está acostumado com, ou não está percebendo ainda, que o Flamengo, ele não está no mercado brasileiro. Ele está operando em outro lugar, com a grana que ele tem. Então ele paga 40 milhões pelo Paquetá. Ele tem dinheiro para isso, né? A gente... Acho que não é só ter dinheiro. É que o mas ele navega em outros mares. Nesse lugar, então você vai gastar dinheiro. Tirone, nesse particular, eu saúdo o Clube de Regatas do Flamengo. Porque a minha vida inteira eu não me conformei e não me conformo até hoje que um dia o clube de maior torcida do Brasil vendeu seu maior ídolo para um clube italiano cuja população, a de Udine, cabia no Maracanã à época. Sim. Dizer, não é possível. E o Flamengo chegou no estágio de quem tem a torcida em outro lugar. Então eles falam, é muito caro. Meu Deus, o Paquetá é muito caro. Não. É isso. O City não comprou o Grealish, não comprou outros caras, entendeu? Não, legal seria se todos os times pudessem fazer esse movimento do Flamengo e todos eventualmente deveriam, pudessem negar as propostas que porque vem. tem mercado para isso. Eu não duvido, eu não acredito. Mas essa é uma outra história. No atual momento que a gente está, é muito difícil imaginar que isso vai acontecer, mas é legal ver o Flamengo poder fazer isso. Eu, particularmente, acho 40 muito, mas eu sou sempre da tese o seguinte: pode pagar, tá em dia, boa sorte. Faça o que você acha que tem que fazer. Quanto custou o Vitor Roque? Então, é isso que eu ia até falar. Não deu nem um ano que o Vitor Roque chegou. Foram 25 milhões de euros. Era o jogador mais caro. Ele já foi ultrapassado pelo Gerson, que virou 35, e pode ser potencialmente agora pelo Paquetá, que pode ser bater 40. Então, em menos de um ano, a gente saltou da contratação mais cara do futebol brasileiro de 25 milhões para 40 em menos de um ano. Euros. Né? Apesar tirando que um jogador do Barcelona, do West Ham. Samuel Lino também custou 25, não foi? 25, aí teve o Flamengo colocou no balancete, né, que teve um imposto, comissão, não sei o que lá, deu 30 e alguma coisa.
que o Flamengo ele tem essa prática de colocar no balancete. O Palmeiras, por exemplo, certamente o 25 é clube para clube, mas certamente o Palmeiras também gastou mais do que o 25, com comissão, imposto, essas coisas, mas o Flamengo divulgou, acho que é 31, se eu não me engano. Então, assim, a gente está saltando realmente de valores e, curiosamente, no ano passado, dos 25, era o Palmeiras, que fez a sua maior janela da história, depois de ter vendido um jovem atrás do outro. O Cruzeiro, que tem um dono e que tem um saco sem fundo, assim, não precisa se preocupar com dinheiro de forma alguma, pelo contrário, para ele 35 milhões é troco, perto do que ele fatura no supermercado dele. E agora o Flamengo, que tem ali 2 bilhões, com o presidente falando que pode gastar 1 bilhão em contratação. Legal seria se todos os times tivessem. Imagina se o Corinthians organizado, ele estaria hoje fazendo negociações no nível do Flamengo. Mas, também, Danilo, não só o Corinthians. O São Paulo, o Vasco, o Palmeiras está, né? Tem torcida suficiente para fazer deles potências econômicas. Sim. Não faz porque tem os Casares, os Melos, os Eurico Miranda, essa gente. Não. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vemos aí a imprensa repercutindo tudo sobre Paquetá no Flamengo, porque está perto de anunciar. Hoje é um dia muito importante, está tendo uma reunião, né? Vai ter uma reunião, no caso, né? Entre os representantes de Paquetá, quanto os representantes aí do Flamengo, junto com do time do Etihad. Então, provavelmente vai sair um acerto. O jogador já deixou bem claro que não vai continuar lá. O clube quer que ele fique até o fim da temporada aí para ver se o time vai ser rebaixado ou não, mas o Flamengo não quer deixar, o Flamengo quer imediato. Mas se o Etihad for irredutível, o Flamengo espera e compra mais barato no meio do ano, né? Mas é claro, o Paquetá já quer ir agora, né? Para poder melhorar seu futebol e ir para a Copa feliz, né? Ir para a Copa tendo a chance de ser campeão aí do mundo. Mas isso, qual a sua opinião? Deixa comentar pra gente aqui, inscreva no canal e até o próximo vídeo.